Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal. Eu sou o professor André Brum e essa é mais uma aula de Direito 2. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de 1,78, tenho cabelos curtos, castanhos claros, uso barba, minha pele é branca, meus olhos são verdes e hoje eu estou usando uma camisa preta de mangas longas, calça cinza no estilo social, sapatos e cinto pretos. Eu estou gravando aqui do estúdio do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, e atrás de mim tem uma parede branca com pontos interconectados. À minha esquerda tem outra parede branca com inscrições verdes dizendo EAD mudando realidades. Esse é o sinal que me identifica na comunidade surda. Vamos lá para mais uma aula? Bom, nós vamos agora compreender os conceitos de empregado e empregador. São dois conceitos muito importantes para o direito do trabalho, porque regulam as relações mais frequentes no mundo capitalista. A maioria das relações de trabalho são relações entre empregado e empregador. Além disso, a gente vai compreender a diferença de trabalhador e empregado. Se nós pudéssemos dizer em uma linguagem matemática, todo empregado é trabalhador, mas nem todo trabalhador é empregado. Nós temos diversos outros vínculos que não são de emprego. Então, a gente tem que trabalho e emprego são iguais somente para fins de interpretação da CLT. Toda vez que ela fala em trabalho, em trabalhador, ela está falando de empregado, né? Historicamente, a relação de emprego, como eu disse, ela somente surge a partir do momento que a gente tem a possibilidade de subordinação, que, como vimos, é da essência da abolição da escravidão, porque, afinal de contas, no sistema escravagista, nós temos uma sujeição. O tomador do trabalho é dono do escravo, né? Coisa que não ocorre dentro do sistema empregatício. A gente tem uma natureza jurídica contratual. Não é, evidentemente, uma relação de domínio. Quando a gente pensa lá nas relações entre escravo e o seu senhor, a gente tem ali uma relação de direito civil. Essa relação era regulada pelo direito das coisas. Tal qual hoje eu poderia ser dono dessa caneta, naquela época eu poderia ser dono de uma pessoa. E efetivamente essa era a essência do escravagismo. Agora, quando a gente pensa na relação de emprego, eu não sou dono do meu funcionário, eu tenho com ele um contrato. E esse contrato prevê direitos e obrigações, como qualquer contrato. Temos ainda que compreender que os trabalhadores urbanos e rurais têm regulamentações diferentes em alguns aspectos, justamente porque a natureza do trabalho prestado é muito diferente nessas situações. Vamos pensar aqui num exemplo bastante prático. O trabalhador urbano, qual é o horário que ele costuma trabalhar? Será que é o mesmo horário que o trabalhador rural? Será que nós que trabalhamos na cidade temos o mesmo ciclo de sono que aquele trabalhador rural? Será que ele dorme e acorda no mesmo horário que a gente aqui na cidade? Evidentemente que não. Então a gente vai ver, por exemplo, que o horário noturno do rural é muito diferente do horário noturno do urbano. Então a gente tem sim regulamentações diferentes. Mas sempre que a gente tiver uma diferença importante, eu vou chamar a atenção de vocês para isso, tá bom? Bom, a base legal do nosso primeiro conceito é o artigo 2º da CLT, que vai falar para a gente assim, olha, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica,
admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. Quando eu digo que a empresa assume os riscos da atividade econômica, eu quero que vocês entendam que quando eu opto, e é uma opção, quando eu opto em ter a minha empresa, eu tenho na minha mão o risco de ficar rico, milionário, bilionário, trilhardário. Mas eu tenho também o risco de tomar um baita prejuízo. Esse prejuízo, em hipótese alguma, pode ser repassado para o trabalhador. Quem assume o risco da atividade econômica é o empregador. Professor, mas esse mês a minha empresa não faturou nada, eu vou ter que pagar salário para o funcionário? Obviamente. O funcionário não assume risco com a atividade dele. Ele está ali prestando o serviço do jeito que você dirigiu. Se você tomou prejuízo é porque você dirigiu mal, não é culpa do seu empregado. Já o artigo 3º fala para a gente assim, olha, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a um empregador sob a dependência desse e mediante salário. Vocês não têm ideia da importância dessas palavrinhas que eu grifei. Para quem tem memória visual, grave essa tela, porque nós temos aqui os requisitos da relação de emprego. A gente já sabe que trabalho é qualquer atividade que envolva energia física ou mental. E sabemos também que o trabalho que interessa ao direito do trabalho é aquele feito com alteridade, né? Feito para alguém, gerando uma produtividade. Mas, como eu disse, nem todo trabalho é emprego. E para ser emprego, eu tenho que ter a presença de todos esses elementos que eu destaquei. Vamos compreender cada um deles? Primeiramente, pessoa física. Eu só posso ter empregado se eu tiver pessoa física. Empregado nunca é pessoa jurídica. Empregado é sempre pessoa física, né? Então, a gente tem que refletir a respeito de um fenômeno fraudulento chamado pejotização. Professor, o que é pejotizar o meu funcionário? Imagina que você quer reduzir a sua folha de pagamento, quer diminuir gastos como INSS, FGTS, parar de ter aquela burocracia toda com a existência do funcionário. Você chama o seu funcionário, ainda que seja um funcionário novo, né, que você quer contratar, e fala, olha, eu não vou assinar a sua carteira, eu quero que você abra um MEI. Isso é uma conduta que pode ser lícita ou ilícita. O que vai definir se ela é certa ou errada? A prática. Evidentemente, contratar um microempreendedor individual não é errado, desde que ele atue com autonomia, desde que ele atue dentro daquela ideia de que ele é o seu próprio patrão e ele está prestando serviço a você. Agora, eu contratar um microempreendedor individual para usar o meu uniforme, entrar e sair na hora que eu mando, prestar contas para mim do que ele fez e deixou de fazer, eu dizer como ele tem que trabalhar, pessoal, só um pouquinho, né? Isso não é nem nunca foi um microempreendedor individual, isso é um empregado disfarçado de MEI. O que você fez aí na sua empresa foi uma pejotização. Isso é fraude, está lá no artigo 9º da CLT. Serão consideradas inválidas quaisquer anotações que tenham o intuito de fraudar o direito do trabalho. Esse trabalhador, quando entrar na justiça contra você, vai receber todos os direitos de qualquer empregado. E pior, vai ser com aquela base salarial que você negociou, desde que essa base salarial atenda aos mínimos preceitos legais. E eu chamo a atenção disso porque, normalmente, quando uma empresa faz a proposta indecente de abrir um MEI, o argumento dela é, olha, se você abrir o MEI, eu vou conseguir te pagar o salário um pouquinho melhor, porque daí eu não vou ter que recolher FGTS, pagar Previdência Social. Então, se eu pago R$ 1.500 para um funcionário de carteira assinada, para você eu pago R$ 1.700. Aí o cara vai lá, faz o trabalho do jeito que ele pode, porque você não quis assinar a carteira de trabalho dele,
E muito corretamente, ele entra na justiça contra você depois. Você vai ter que recolher todos os encargos daquele contrato de trabalho. Vai ter que assinar a carteira, vai ter que pagar todos os FGTS que você não pagou, vai ter que conceder todas as férias que você não concedeu, tem que pagar 13º, pagar a previdência social, vai ser um passivo trabalhista gigantesco. Então, não caia na tentação de pejotizar o seu funcionário. Se você quer alguém que vai trabalhar com subordinação, assine a carteira de trabalho. Esse é o único caminho para garantir dignidade e te dar uma segurança jurídica de que a sua empresa não vai ter uma dívida gigantesca da noite para o dia. Lá no artigo 442B da CLT, a gente tem a possibilidade de contratação de profissionais autônomos, independentemente de ser um MEI ou não. Pode ser um PJ de qualquer outra modalidade. Agora, o que eu não posso ter com esse trabalhador é subordinação. Se eu estou contratando um autônomo, é óbvio que ele tem que ter autonomia. Eu não posso subordiná-lo. Eu não posso dizer a hora que ele entra e que ele sai. Eu não posso dar uma meta. Eu tenho que ter um contrato de prestação de serviço. Olha, você é uma PJ, eu estou te contratando e eu quero que você me entregue 50 blusinhas costuradas. Eu estou comprando as blusinhas. Eu nunca posso contratar uma PJ e dizer, você vai entrar às 8, sair às 12, entrar às 2 e sair de novo às 18, vai trabalhar nessa máquina, vai usar esse uniforme e a sua meta diária é de 50 blusinhas. Isso não existe, isso é claramente subordinação. Se tem subordinação, não tem autonomia. Se não tem autonomia, esse cara não é autônomo, concordam? Bom, um outro requisito para o vínculo de emprego é a pessoalidade. Quando eu sou contratado enquanto empregado, eu sou contratado com um intuito persone. Eu sou contratado para trabalhar pessoalmente. Eu não posso mandar o meu irmão no meu lugar, ainda que ele seja muito bom em direito do trabalho, ele não pode vir dar aula no meu lugar. Quem tem que dar aula sou eu, porque quem foi contratado fui eu. Agora, quando a gente pensa no empregador, o mesmo não acontece. A minha empresa hoje pertence ao grupo econômico X. Amanhã, esse grupo econômico vende a minha empresa para o grupo Y. Depois de amanhã, vende para o grupo Z. Eu continuo. Quem passa é o empregador. O caráter intuito persone se aplica exclusivamente ao empregado. O empregador pode ter sucessões. Eu posso ter uma sucessão, por exemplo, de sócios. Hoje eu sou sócio único, né? Eu sou o dono único da empresa em que você trabalha. Amanhã entram mais 3 sócios. Depois de amanhã eu saio, mas você continua. O empregador muda, mas o empregado não. O empregado é sempre pessoal. E no teletrabalho? Será que essa pessoalidade é atenuada? Será que existe a possibilidade de, no teletrabalho, a gente fazer essas substituições? Evidentemente que não, né, pessoal? Evidentemente, ainda que eu esteja trabalhando de casa, de algum coworking, enfim, de qualquer outro lugar que não seja a sede da minha empresa, eu continuo obrigado pessoalmente. Eu não posso passar a minha função para outro. Se eu fizer isso, eu posso, inclusive, sofrer alguma penalidade, porque é um descumprimento de dever contratual. Temos que pensar ainda na subordinação, que é mais um elemento do vínculo de emprego. Talvez seja um dos mais importantes, porque é essa subordinação que caracteriza a relação de emprego, né? Então, pensar na subordinação é pensar que o empregador é dotado do poder empregatício. O que tem nesse poder empregatício? Poder diretivo. É o empregador que determina as diretrizes do meu trabalho. É o empregador que diz a posição das máquinas na fábrica, é o empregador que diz a marca daquele maquinário, que diz qual é a forma de trabalho, é ele quem vai dirigir o meio de produção, o meio com o qual eu trabalho. Ele tem também o poder regulamentar. É ele que vai dizer em que áreas é proibido usar o celular, é ele que vai definir qual é a hora de entrada e de saída, é ele quem vai definir
quais são as áreas que cada grupo de trabalhadores pode acessar, e em função dele poder regulamentar a prestação de serviço, ele tem também o poder de fiscalizar e disciplinar. Aqui a gente tem algumas reflexões importantes. Primeiro, quais são os limites da fiscalização do trabalho humano? Qual é o tipo de fiscalização que eu posso fazer? Imagina, por exemplo, que eu tenho uma loja de joias. É razoável que eu instale uma câmera no banheiro para garantir que ninguém está levando embora uma joia preciosa? Óbvio que não. Porque ainda que eu tenha o poder de fiscalizar, eu tenho que respeitar a dignidade, eu tenho que respeitar a intimidade, a privacidade. Da mesma forma que não é razoável submeter o meu funcionário, seja ele homem ou mulher, a uma entrevista, a uma revista, perdão, a uma revista vexatória. Imagine, por exemplo, botar uma mulher para ser apalpada por um homem na frente de todos os seus colegas para ver se ela está levando embora alguma mercadoria. Isso é absolutamente inadmissível. Então, o poder fiscalizador, aliás, todo o poder empregatício, ele tem limites. Mas eu trago essas reflexões porque lá na prática de vocês podem se deparar com situações como essa. Então, o ideal é instalar, de repente, detector de metais, instalar sensores, né? De repente, aquelas tags que impedem o furto. Então, jamais a gente vai exceder os limites, principalmente que digam respeito à privacidade e à intimidade do trabalhador e principalmente da trabalhadora, que tem, em função do gênero, uma suscetibilidade muito maior a esse tipo de abuso, né? Também no poder disciplinar, a gente tem limites muito importantes. Eu não posso punir desarrazoadamente. Eu não posso aplicar punições que não estejam previstas em lei. E aqui a gente tem que refletir, por exemplo, sobre a transferência. De vez em quando a gente ainda escuta a história de empregador que transfere o seu empregado como uma forma de punição. Transferência não é punição. Transferência decorre da necessidade empresarial. Eu preciso de você trabalhando em outro lugar, mas isso não é uma penalidade, isso é apenas uma necessidade do estabelecimento, uma necessidade da empresa. Também temos que compreender, pessoal, que existem níveis de subordinação, desde uma subordinação clássica até a parasubordinação e os altos empregados. Quando a gente pensa, por exemplo, no trabalho de profissionais intelectuais, vamos pensar na minha situação, por exemplo. Eu sou professor. Evidentemente, o professor tem uma subordinação diferenciada, porque ele produz um trabalho intelectual. Nessas condições, a gente tende a ter uma intervenção do empregador um pouco menor do que, por exemplo, aquele funcionário que trabalha numa indústria, que tem que produzir em larga escala. Da mesma forma que a gente vai ter, ainda que em relação ao professor, uma subordinação muito menor dos altos empregados. Imaginem, por exemplo, sei lá, vamos pensar numa universidade privada. Imagine, por exemplo, aquele cara que é o reitor da universidade. Ele vai ter uma subordinação muito menor do que aquele cara que é professor. Então, as funções vão determinar os níveis de subordinação, mas ainda assim, todo empregado terá, em algum nível, uma subordinação. Terá, de alguma forma, que se submeter às ordens e ao controle do seu empregador. Temos ainda o princípio e a característica da onerosidade. Não existe contrato de emprego gratuito. Tem até alguns empregadores que querem fazer isso, né? Esquecem que tem que pagar salário, tem que pagar férias, 13º, e acha que ali tem um emprego gratuito, mas isso não existe, né? O contrato de emprego necessariamente é oneroso, a gente sempre vai ter uma retribuição. Essa retribuição pode ser em pecúnia, e é o mais comum, ou in natura. O que é in natura? Receber coisas. E a gente mais adiante vai falar sobre quais são as porcentagens que eu posso pagar em coisa, que eu posso pagar em natura. Por exemplo, o funcionário pode receber comida ao invés de dinheiro? Pode, mas em uma porcentagem.
O funcionário pode receber casa ao invés de comida? Pode, mas em uma porcentagem também, né? Qual é a onerosidade que importa, a objetiva ou a subjetiva? Onerosidade objetiva é aquela onerosidade caracterizada pelo efetivo pagamento. Só que essa teoria da onerosidade não explica, por exemplo, aquela situação em que eu contratei o empregado, mas não cheguei a realizar um pagamento. Imagina, por exemplo, que o empregado trabalhou durante 1 mês, 2 meses, 3 meses e eu não paguei nenhum salário. Ele entra na justiça cobrando todos os seus direitos e o empregador ainda tem a cara de pau de dizer: não, mas não tem onerosidade porque eu nunca te paguei. Ok, nunca pagou, mas prometeu que pagaria. Então, o que garante a presença da onerosidade não é o pagamento real, efetivo, o depósito na conta. O que caracteriza a onerosidade é a promessa de pagamento. Eu prometi que te pagaria, e isso já é suficiente para caracterizar a onerosidade. E essa promessa não precisa nem mesmo ser expressa, não precisa nem mesmo ser verbal, pode ser tácita. Eu chego lá na empresa dizendo: olha, estou procurando emprego, fiquei sabendo que aqui paga um salário mínimo para recepcionista. Você tem esse trabalho para mim? O empregador diz: sim, pode ficar trabalhando, você começa amanhã. Veja, houve ali tacitamente um acordo. Aquele empregado lançou a ideia de que seria um salário mínimo e o empregador, sem nenhuma ressalva, aceitou e contratou efetivamente. Não importa nem se teve assinatura na carteira de trabalho, porque, como já vimos, a primazia da realidade sobre a forma faz com que o documento tenha menos importância do que aquilo que de fato ocorre na prática. Temos ainda a não eventualidade, que é diferente de habitualidade. Olha só, imagina, por exemplo, que eu sou contratado para trabalhar 2 vezes por semana na sua empresa. Não é um trabalho habitual, mas toda semana, segunda e quinta, eu estou lá prestando serviço. Evidentemente, eu tenho um trabalho não eventual. Pode não ser habitual, eu posso não ir todo dia, mas ele é não eventual. Isso que é o requisito da relação de emprego. Eu não preciso ter a habitualidade, mas eu tenho que ter uma não eventualidade. E para a gente compreender o que é não eventualidade, a gente tem que olhar primeiro para uma necessidade permanente do tomador, do empregador. Que é então essa necessidade permanente? Pensa comigo. Eu tenho um comércio. Nesse comércio, eu tenho uma necessidade permanente de vendedores. Mas eu tenho uma necessidade eventual de alguém que faça manutenção do ar-condicionado. Será que aquele cara que trabalhou para mim uma vez há 6 meses e voltou agora pode ser considerado um empregado? É óbvio que não. É óbvio que não. A minha necessidade de manutenção de ar-condicionado é uma necessidade eventual, esporádica, em decorrência de um evento. Qual é o evento? O aparelho está sujo, o aparelho está com defeito. Então, nesse caso excepcional, eu vou contratar alguém para dar manutenção no ar-condicionado. Com vendedor não é o mesmo raciocínio. A minha necessidade de vendedor é permanente. Eu sempre preciso daquele vendedor. Ainda que o Joãozinho, vendedor do meu comércio, trabalhe só no domingo, que é o dia que eu dou folga para todos os outros. Percebem? Ainda que ele vá só uma vez por semana, a minha necessidade é contínua. Então, o trabalho eventual é aquele cuja necessidade é meramente acidental. Então, se eu tenho uma necessidade meramente acidental, não tem vínculo de emprego. Se eu tenho uma necessidade não eventual, então eu tenho vínculo de emprego. Não se exige exclusividade na prestação de trabalho. E aí, pessoal, a gente tem que entender que é inclusive uma tendência do direito do trabalho aquele empregado ter mais de um vínculo. A gente vai ver lá no AVA que uma das modalidades de contrato, que é o contrato intermitente, tem justamente esse objetivo, que eu tenha vários contratos de emprego e que eu trabalhe um pouquinho de tempo em cada um desses trabalhos. Bom, como dizíamos então, o autônomo não é empregado porque ele não tem
subordinação. Se ele não tem subordinação, ele explora a própria mão de obra. Ele é chefe de si mesmo. Ele pode trabalhar numa equipe ou numa equipe. Isso não importa para a sua empresa. O que importa para a sua empresa é que esse autônomo não se subordine a você. Falta, portanto, subordinação. Se a subordinação estiver presente, consequentemente, teremos um vínculo de emprego. E aí a gente sabe que o passivo trabalhista vem com muita força. Tudo bem? Notem que, quando eu digo que não se constata a alteridade, eu estou dizendo que aquele trabalhador não está trabalhando por conta alheia, ele está trabalhando por conta própria. Então, olha lá o que diz o artigo 442 da CLT. A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º dessa Constituição. Mas sabemos também que o artigo 9º da CLT fala para a gente que todos os contratos que forem feitos com o intuito de fraudar a legislação trabalhista serão considerados inválidos. É o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Então, se eu chamo um cara de autônomo, mas na prática ele tem subordinação, é óbvio que ali eu tenho um vínculo de emprego disfarçado, de maneira fraudulenta, né? E aqui uma reflexão importante também sobre o Uber. O Uber é uma figura central no direito do trabalho atualmente, porque ele traz uma tendência que a gente chama de uberização do direito do trabalho, que são os trabalhadores plataformizados, né? Aqueles trabalhadores que prestam serviço por meio de uma plataforma. Então a gente vai ter Uber, iFood, Amazon, diversas empresas que têm o objetivo de simplesmente mediar a mão de obra e o cliente. E aí a gente tem uma discussão muito séria no direito do trabalho que vai nos levar a refletir. Será que o motorista do carro, né, de Uber, ele tem vínculo de emprego com a empresa Uber? A Uber defende que não. Ela defende que ali tem uma relação de prestação de serviço, o trabalhador trabalha se quiser, quando quiser, mas uma certa parcela dos estudiosos do direito do trabalho e da sociologia do trabalho entendem que ali existe sim motivos para ter uma relação de emprego. Na realidade, diversos países já reconheceram, inclusive, essa relação de emprego, porque se a gente pensar bem, é claro que não tem ali uma subordinação clássica, mas há subordinação. Por exemplo, quem é que define o preço da corrida? Não é o autônomo, não é o trabalhador. Quem define o preço da corrida é o aplicativo. Quem define o percurso também é o aplicativo. Quem define os padrões que o carro tem que atender é o aplicativo. Então, esses estudiosos dizem que nessa situação existe uma subordinação moderna, uma subordinação contemporânea. Mas, infelizmente, no Brasil não é assim que é regulado e no Brasil há um entendimento legal e jurisprudencial de que os trabalhadores plataformizados pela Uber, pela iFood, enfim, não têm vínculo de emprego. Bom, e o profissional liberal? O profissional liberal é aquele que pode atuar como autônomo ou como empregado. Para a gente caracterizar como profissional liberal, a gente vai falar principalmente dos profissionais intelectuais, a gente vai falar de profissões regulamentadas. É o caso, por exemplo, já mencionei do personal trainer, é o caso do advogado, do contador, do médico. Então, cada um desses profissionais liberais pode ser contratado na forma de autônomo ou na forma de empregado. Mas, repito, tudo vai depender da situação fática. E o estagiário, né, pessoal? Estagiário também não é considerado empregado. Ele é um aluno que está num vínculo de trabalho que tem o objetivo de propiciar uma vivência prática na sua linha de
formação. Para tanto, é necessário que tenha termo de compromisso, não é um contrato de trabalho, e que tenha supervisão e emissão de relatório da parte concedente. Então, tem que ter ali alguém que supervisione aquele trabalho e que esse trabalho tenha um fim pedagógico, um fim formativo. Não pode extrapolar o prazo de 2 anos, salvo se for pessoa com deficiência. Nesse caso, pode exceder os 2 anos. Essa é uma relação que está regulamentada pela Lei 11.788, de 2008, e, por expressa determinação legal, não é considerado empregado. Isso está lá no artigo 3º da Lei do Estágio. Notem, pessoal, que o estagiário ele tem praticamente todos os requisitos para ser empregado. O que falta a ele é a permissão legal. Então, a lei vem e nos diz, olha, o estagiário não é considerado empregado. Da mesma forma que o estagiário, a gente tem diversos outros trabalhadores que não são considerados empregados. E eu vou deixar essa reflexão para você, para, aguçando a sua curiosidade, buscar outras formas de trabalho que não sejam emprego. A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.